E como foi o Sabe ambiente por quê? que você triunfou? Como é que era esse ambiente? Por exemplo, esse dia duríssimo, você chegava, por exemplo, em casa, tinha a Luciana, por exemplo, Não, vai lá, amor. não, eu não estava fica assim. casado ainda. Tá, Eu tinha 19 anos, foi no início da minha carreira. tá. Como eu morava muito longe, eu levava 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Era tipo 6h30, 6h30 da tarde, 7h da noite. Eu ia chegar nesse dia em casa às 11h da noite, então eu não tinha nem muito tempo para conversar. Isso era bom. A sua terapia era no busão. Cara, era no busão, meu irmão. 2 horas em pé, você imagina? Tu voltando em pé, cansado pra caraca, um dia inteiro, deu tudo errado, tu não ganhou nada, porque eu não tinha nem salário, cara, eu só ganhava comissão. Sim. Deu tudo errado, aquele dia não ganhei nada. E eu voltando pra casa 2 horas em pé, assim, cara, dormindo em pé. Eu criei uma técnica pra dormir em pé. Você dormia em pé? Segurava assim, fazia assim. Aí dormia em pé, cara. Quantas vezes eu dormi em pé no ônibus, meu irmão? Uma vez eu passei do ponto, cara. Era quase meia-noite. Passei do ponto, cara. Sinistro. Então, cara, você imagina o treinamento de resiliência que eu não tive que ter nesse período, cara. Isso foi uma escola pra mim. Eu não sabia na época, mas não ter desistido e perseverado foi uma escola. Então eu penso que hoje as pessoas precisam passar pelo seu momento de penúria e aprender. Porque pior do que fracassar, pior do que passar por um momento difícil, é passar e não aprender nada. Mas, irmão, a evolução, o significado das coisas é profundo. Você precisa ampliar a visão sua acerca do que é a vida. Primeiro, você tem que entender o processo que te levou a existir, o porquê de você estar aqui, para onde que você tem que ir e onde que você tem que chegar. É por isso que a Bíblia, ela tem significado. É por isso que as pessoas ficam ansiosas quando leem a Bíblia. Porque a Bíblia, ela te desconecta com o mundo e conecta você com o Criador. Jesus Cristo venceu o mundo. E ele disse pra você, faça como eu fiz. Vença o mundo. Vencer o mundo é você recusar, é você viver à margem de todas essas coisas superficiais que eu acabei de falar pra você aqui, cara. Quando você é uma pessoa que domina os bens materiais e não se deixa dominar por eles, é aí que você começa a se preocupar com coisa mais importante. Ou seja, todos nós aqui temos que trabalhar para conseguir o nosso sustento. Enquanto a gente não tem dinheiro, o dinheiro é um problema na nossa vida. Por quê? Porque a gente depende dele para viver. A gente precisa pagar conta e comprar alimento. Perfeito. Depois que eu consigo meu dinheiro, irmão, acabou. Quando eu consigo um trabalho e estabilidade financeira, aí eu vou me preocupar com coisas maiores e mais sérias, muito mais sérias, que é a minha evolução espiritual. Se você não criar uma harmonia na sua vida entre você, aquilo que é superficial que está à sua volta e a sua espiritualidade, você vai acabar ou depressivo, que é o caminho que você está trilhando aqui por essa falta de percepção sua, ou você vai acabar indo para o caminho do campeão, que é o caminho onde você domina os bens materiais à sua volta, você sabe que tudo é efêmero e passageiro, você usa eles de maneira estratégica, mas está bem com a sua espiritualidade, está se conectando cada vez mais com o Criador, justamente porque você não tem conexão direta com aquilo que você conquistou do ponto de vista material. Entende? É assim que você preenche sua alma, irmão. Não é através dessa beleza, que é um conceito totalmente relativo. O que é bonito pra você é feio pra mim. O que é feio pra você é bonito pra mim. São duas porradas. Pô, o cara que passa por um momento de penúria, que passa por um momento de decepção, de dificuldade, e entra na lamentação, na reclamação, ele não aprende nada. Ele desliga o modo aprendizagem dele. O modo aprendizagem do seu cérebro é quando você, mesmo passando por uma situação difícil, tu vai tentar ressignificar, ganhar uma força diferente, para no outro dia você voltar. Não é? Então, assim, nesse dia especificamente, que foi um dia que eu quase joguei a toalha, eu pensei em jogar a toalha, não sei nem se foi quase, mas eu pensei em jogar a toalha. Eu dei uma passada na escola antes e encontrei o meu diretor que estava lá, o cara que era a minha referência, né, que era Manuel o nome dele. Cara, e minha conversa com ele foi decisiva, entendeu? Opa, então aqui tem um ponto-chave, hein? Tem um ponto-chave. Tem um ponto-chave aqui, hein? Tem. Pô, minha conversa com ele foi excepcionalmente decisiva, entendeu? Ele conseguiu me ajudar a ressignificar aquela situação, ele me mostrou que eu estava ansioso, você entendeu? Com toda certeza ele já tinha passado por isso? Cara, todo mundo já passou por isso, né, Caio? Todo mundo já passou por isso. Eu tive uma situação que... Essa eu não quase desisti, não. Que mas tá na batalha. Mas imagina se você tivesse conversado com o Manuel errado. Não, mas eu conversei com um cara cego. O cara era meu líder ali. E o cara me ajudou, me ressignificou. Eu fui para um próximo atendimento 8 horas da noite e vendi. Eu não teria vendido se eu não tivesse falado com ele. Sei lá como é que eu ia voltar para casa aquele dia.
Você entendeu? Pô, eu já tive casos assim de pegar um ônibus e atender um cliente 2h30 lá do lugar que eu ia. Fui, cheguei lá no lugar, tava chovendo, desci do ponto do ônibus e assim, do ponto do... Quem andou de ônibus sabe, cara. O ponto de ônibus não fica na porta do lugar que tu vai, né? Uhum. Eu tinha que andar uns 15 minutos até o lugar. E tava chovendo. E fui eu no meio da chuva. E cheguei lá todo molhado, na casa da pessoa. Imagina, você chegava um atendimento na casa da pessoa todo molhado. E cheguei lá, Caio, o cara tava em casa, porque eu ouvi o barulho que tinha gente em casa. Eu tocava a campainha, o cara não atendia, cara. Garoto! O cara não atendia, pô, mas o cara tava lá, meu. Eu não tinha celular pra ligar pra ele. Cadê esse cara, E aí eu produção? tocava- Acha esse cara aí, produção. Tocava lá e, pô, o cara não atendia, meu irmão. Aí depois todo mundo ficou em silêncio. Ficou em silêncio lá. E eu lá na porta, o cara não vai me atender. Eu fui embora, andei mais 15 minutos, chuva na cabeça, todo molhado. Meu irmão. Pô, meu amigo. E aí chega um malandro na internet. Não, pra você é fácil, que você é bilionário. Meu irmão. Esse cara acha o quê, cara? Que eu nasci em berço de ouro, cara? O que acontece, Caio? Só que tem um ponto. Esse perrengue é que nos ensina, cara. Que nos forma. Quem passa por isso, sem reclamar e aprendendo, é o cara que vai crescer. É que não tem... A nossa finalidade nesse planeta, a finalidade da humanidade em si, de todas as pessoas que já existiram e que vão existir, é cumprir a lei. A lei que não modificará um tio nem uma linha até o fim da história. E qual o nosso papel nessa lei? Nosso papel nessa lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E como a gente faz isso? A gente ama a Deus sobre todas as coisas, renunciando à nossa vontade e se santificando a cada dia. Seja feita a vossa vontade e não a nossa. E como é que você ama o próximo como a si mesmo? Oferecendo ao próximo a salvação, pregando a toda criatura, como foi o último comando de Jesus, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Esse eu acredito que é a finalidade da humanidade, de cada um de nós na história da humanidade. Esse é o sentido da vida. E eu vejo que você fala muito sobre, assim, talvez de uma maneira não tão explícita, mas principalmente até nessa sua, nesse seu chavão, né, minha honra. Eu acho que se as pessoas honrarem a Deus... Honrar é obedecer sem comando. Honrar é obedecer sem receber a ordem. Honrar a sua vida, honrar o seu parceiro, a sua parceira, né, honrar os seus filhos, os seus pais, honrar os seus amigos, honrar a sua integridade. Tudo anda, né, cara? Pois é, o problema é que a nossa sociedade, nossa Constituição preferiu dignidade. Você não pode jurar lealdade eterna à Constituição e à Bíblia ao mesmo tempo. Você não pode servir a dois senhores, não é isso? Ou é dignidade, é honra, não é isso? Tá certo, minha honra. Enquanto você procura motivação, alguém mais disciplinado já passou na sua frente. Lembre-se disso. A vida não muda quando você reclama. Ela muda quando você se torna impossível de parar.